lá, né? Então a gente já falou, né? Currículo, palavra-chave, né? Prestar atenção nas vagas, aí estão de acordo com o seu conhecimento, né? Aí tem os temidos testes que as pessoas tanto odeiam, brigam, né? Ficam bravos. Então, assim, testes, né? Então, testes de personalidade, testes de comportamento lá que tem as perguntinhas que você tem que responder, gente. Não existe certo e errado nesses testes de personalidade. Esses testes, eles não reprovam, eles mapeiam a sua personalidade. Então, se você é uma pessoa mais introspectiva, se você é uma pessoa extrovertida, se você é uma pessoa resolutiva, tem um perfil mais dominante, se você é uma pessoa que é mais mão na massa. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Temos uma vaga de gerente administrativo, por exemplo. Um gestor, um gerente, ele precisa ser uma pessoa persuasiva, né? Então, uma pessoa retraída, introspectiva, pode ser que ela não seja entre os mais lá dos candidatos a serem escolhidos, tá? Existem gerentes que são introspectivos? Sim. Só que eles trabalharam neles essa questão de ser mais extrovertido, de ser convincente, né? Digamos assim. Então, a gente só mapeia o comportamento, tá bom? Então, por exemplo, eu sou uma pessoa introspectiva. Trabalho na área financeira lá, fazendo apontamento financeiro. Tem que ser uma pessoa que tem uma introspecção, que ela consegue ficar mais quieta, tem que ser uma pessoa que fica falando o dia inteiro, andando pra lá e pra cá, quer ir pro cafezinho toda hora. Não que tomar café é errado, tá, gente? Adoro café e não recuso convites pra tomar café. Mas é essa avaliação que o recrutador tem dos testes psicológicos. Então, assim, dica de ouro, seja você, tá? Vou responder essa pergunta desse jeito, que não tem nada a ver comigo, para me chamar para entrevista. Isso pode prejudicar você. Você pode ser chamado para entrevista? Pode. Porém, quando você for contratado, vai ser mapeado que você não tem aquele comportamento. Isso pode te prejudicar. E aí, por exemplo, eu preciso de uma pessoa que seja mais centrada, que fique concentrada, e eu sou uma pessoa que não me concentro. O que vai acontecer? A pessoa vai ter dificuldades no emprego, pode ser demitida, né? Então, assim, não tenham medo dos testes de personalidade, tá, pessoal? Então, não tem certo e errado para teste, só tem que dentro do perfil e fora do perfil. Olha, eu vou manifestar a minha opinião sobre os testes, né? Tá bom. Eu acho assim, existem testes lá na plataforma fantásticos, onde você pode medir seu grau de conhecimento, né? Fazem. Só que aí começa umas comparação de grupo. Grupo aqui, se o tatu ele é igual o passarinho, aí você põe na janela de ar que não faz parte do meu grupo. Legal, ali você mede o conhecimento da pessoa, inteligência, enfim. Agora, tem uns testes lá de inferência e, cara, não dá pra entender. Você gosta de ler livro ou você fala bem em público? Aí se você tem as duas coisas, você não tem a opção do meio. Ou é mais um, ou é mais outro. E aí você fica naquela, e agora? Qual eu sou mais? Só que aí que tá, no meu ponto de vista. Quando você vai se candidatar pra uma vaga, aí você me ajuda, hein, Marcela? Que essa eu acho que é Uhum. uma pergunta que acho que muitas pessoas têm dúvida. Você vai cadastrar pra uma vaga, você tem que pensar sentado na cadeira. É o que Sim. eu faço. Então, se eu sentar naquela cadeira pra gerir um time e tiver no momento. Porque assim, é fácil você fazer um teste sentado em casa, no seu computador, tomando aguinha, café e tentando ali uma recolocação. Mas a hora que você tá lá no fervo mesmo, precisando de meta, resultado, cobrança, você quer falar bem em público ou você quer ler um livro? Esse é o momento que eu não consigo entender o teste, entendeu? Você tá falando da pessoa, o Jonathan, no momento de lazer, ou eu preencho o negócio pra falar no profissional. Cara, eu falo em público porque se eu precisar ir lá e falar, porque eu preciso bater meta, cobrar a equipe, eu vou falar. Ou eu quero ler um livro de estratégia pra ver o que eu vou fazer daqui 2, 3 dias. Como que você entende Entendi. esses testes de interferência que às vezes deixa a gente confuso? Eu fico mais nervoso fazendo um teste desse do que falar com o recrutador, do que falar com um CEO de uma empresa. Isso não me incomoda em nada, né? Agora, fazer um teste desse, me perco todo. Então.
Esses testes, eles avaliam, né, a sua resposta rápida, né, por exemplo, rápida e correta, né? E tem uns que, assim, não é uma pergunta que vai te definir como profissional, tá? É o conjunto da obra. Então, por exemplo, nesses testes aparece lá o percentual, vou falar do DISC, por exemplo, né? Que tem os perfis dominante, influente, estável e conforme. Então, um gestor tem que ter o perfil dominante, né? Aquela pessoa que convence as pessoas, que faz as pessoas se engajarem para fazer as coisas, né? Para ajudar o time. Então, ele tem que ter um perfil dominante. Então, não é uma pergunta que vai te prejudicar. Porque no final desse teste é o resultado final que vai mostrar quem é você, o seu perfil de conhecimento. Então, assim, é chato fazer esses testes, né? Porém, nós estamos na era da quarta revolução industrial, então é tudo automatizado. Hoje em dia, todo mundo tem que se adequar à tecnologia. Então, assim, nós temos que aprender. Por exemplo, minha dificuldade é fazer um teste de raciocínio lógico, que é o meu terror, porque eu sou de humanas, né, gente? O que a gente tem que fazer? Estuda, gente, né? Tem canais no YouTube, né? Não precisa pagar curso, então entender como que funciona uma prova de raciocínio lógico. Tem vários canais aí de matemática, por exemplo, que ensinam você a entender essas questões de raciocínio lógico. Então, buscar conhecimento, porque assim, isso que a GUP fez, né? Para quem não sabe, foram 2 profissionais de recrutamento e seleção que criaram a GUP. Começou com recrutamento e seleção e hoje eles têm outras plataformas dentro da GUP de treinamento, admissão, através dessa plataforma. Então, assim, é um caminho sem fim. Então, a gente tem que se adequar, né? Para desespero aí de algumas pessoas. Então, a gente tem que entender como funciona. Tenho dificuldade em tal coisa? Tenho que aprender, tenho que me desenvolver.